E olha só, nação, vamos agora analisar a convocação da seleção brasileira que vai acontecer nesse momento. Tem jogadores do Flamengo na lista, vamos aqui analisar nesse momento. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixa os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Bora, vamos ver quem foi convocado para a seleção. Considerável, como o Rodrigo disse, de atletas que estão com cartões, e que todos aqueles pré-relacionados que fiquem atentos, ao mesmo tempo aqueles que não tiveram o seu nome nessa pré-lista, que também fiquem preparados. Futebol é muito dinâmico, as coisas mudam com uma facilidade muito grande, e independente de não estarem nessa relação, já estiveram em outros momentos, alguns outros nomes, assim como alguns que não vinham tendo uma oportunidade, acaba acontecendo em um momento ou outro, e de repente são essas mudanças que geram vida, criam expectativas, possibilidades se ampliam para que todos possam, de repente, terem aí a sua condição a partir do momento que tenham uma oportunidade. Sendo assim, nós relacionamos para esses dois compromissos os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Manchester City, os defensores Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham, Wanderson, do Mônaco, e Wesley, do Flamengo. Meio-campistas, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, Wolverhampton, e Neymar, do Santos. Atacantes, Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Só uma consideração, assim, uma solicitação, que obviamente que ninguém aqui deseja pautar ninguém não, mas se puderem se ater nas perguntas relacionadas aos relacionados, né, obviamente dos 23, e uma correção ali em relação expressei o tetra do Edilson, mas é penta, né, e a gente, e que tomara Deus aqui, tomara Deus que aqui esteja, né, a possibilidade do hexa, né, é isso aí, um tetra e um penta, tá bom? Obrigado, gente. Então, pessoal, vamos começar a coletiva agora. Neymar, então, está de volta à seleção brasileira. Jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno, e que tenhamos aí um equilíbrio
e uma regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis, eu concordo, porém também para os nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira, se Deus quiser, muito bem preparada e em condições de fazermos aí 2 jogos importantíssimos para esse momento e fundamentais para o alcance de nossa classificação. Dorival, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, estou aqui à sua direita, aqui embaixo. Já falou do Neymar, eu queria falar contigo sobre a importância desses 2 jogos. A Colômbia em Brasília e depois o grande clássico contra a Argentina. A sua expectativa de time, a sua expectativa de resultado. Eu acredito que nós estejamos vindo num processo de recuperação dentro das eliminatórias. O Rodrigo falou que nós temos aí uma forma de avaliarmos, né, e buscarmos desde a nossa primeira apresentação aquilo que vem acontecendo com a seleção. É natural que nós não estejamos satisfeitos até esse momento, muita coisa ainda possa acontecer. A seleção ela vem melhorando, é uma subida gradativa, porém eu acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas 4 partidas, eu acredito que nós já tenhamos feito num nível bem superior àquilo que vinha sendo apresentado. Tudo é um processo, eu sempre acredito muito nessa condição, confio no trabalho que está sendo desenvolvido por todos nós, e a expectativa que fique é que nós faremos aí 2 grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso. Os jogadores gostam de jogos desse nível sempre, se preparam muito para uma ocasião como essa, e eu não tenho dúvidas que teremos 2 grandes clássicos aí. É importante observarmos também a evolução que vem tendo o futebol sul-americano de um modo geral, todas as equipes colocando jogadores no mercado internacional, a grande maioria desses jogadores jogando grandes campeonatos, e isso qualifica ainda mais as nossas competições. Por isso que a cada ano nós teremos mais e mais dificuldades e temos a obrigação de estarmos cada dia mais preparados para que possamos voltarmos a ter a condição que sempre tivemos, de reconhecimento, sim, mas, acima de tudo, de alcance de resultados, o que serão fundamentais aí para a nossa sequência. A consolidação de uma equipe que vem em formação, que vem buscando um caminho e que está muito próximo de um acerto. Boa tarde, Dorival. Boa tarde a todos. Marcelo Corrêa, da TV Globo. Eu até esperava, pelo desempenho dos jogadores brasileiros ultimamente nas grandes ligas do futebol mundial, uma convocação com vários desses nomes, mas confesso que esperava pelo menos um centroavante de ofício nessa lista e achei bem ousada a opção por não tê-lo. Isso indica que o Brasil pode jogar com falso 9 a partir de agora, e Matheus Cunha e Neymar seriam nomes adequados para essa função? Olha, eu acho que se nós buscarmos aqui nome a nome, João Pedro já desempenhou essa função na seleção e vem desenvolvendo no seu clube nas últimas partidas. É um jogador que tem um perfil interessante, é um jogador que tanto sai para poder flutuar como também se projeta muito e tem um número de gols aí considerado. É um jogador que já desenvolveu essa função na nossa equipe. Eu quero uma equipe com movimentação, com mobilidade, sem muito uma situação em que não fiquemos posicionais. Eu acho que isso, para mim, seria fundamental. E, independente dos nomes que forem a campo, podem ter certeza que nós teremos homens de definição, homens que, até porque todos esses atacantes aqui são jogadores que sabem fazer gols, que têm esse perfil, que têm essa condição, essa qualidade. O que nós precisamos é apenas a mudança de um comportamento, atacarmos espaço. Isso é fundamental. Às vezes, e a grande maioria dessas equipes não vem tendo um atacante de ofício. As grandes equipes do futebol mundial, se percebemos isso, são raras as que estão contando hoje com um centroavante de ofício, e mesmo assim o número de gols é um número considerável. É natural que isso tudo é trabalhado dia a dia, e na seleção vocês sabem muito bem que o espaço é mínimo
entre apresentação, desenvolvimento de 1 ou 2 trabalhos para 2 jogos. Mas, mesmo assim, eu acho que pela condição e capacidade que nós temos, nós teremos aí condições de montarmos uma grande equipe com esses nomes que aqui estão. Confio muito naquilo que foi proposto. Dorival, oi. Bom dia, Igor Siqueira, do UOL. Queria te pedir, por favor, Dorival, para traduzir um pouquinho essa linha de defensores aqui que você colocou na convocação. A gente está acostumado com a delimitação laterais e zagueiros. Para entender um pouco também, Danilo, vai jogar zagueiro central, volta como lateral direito. O Murilo, você pretende usá-lo como um backup do Arana, eventualmente lateral esquerdo. Traduz para a gente, por gentileza, como é que você imaginou essa linha defensiva, até para entender também, não falando diretamente, né, que vocês não querem falar tanto assim como os nomes preteridos, mas por que essa foi a configuração que você escolheu? É uma configuração para as 2 partidas, para aquilo que nós pensamos em relação a esses 2 adversários. Eu confio na versatilidade desses atletas. Vocês mesmos têm acompanhado aí, você citou um nome, não é? Danilo, ele atua em qualquer função da última linha, quer seja a lateral, que é a sua posição de ofício, jogou já e muitas vezes como zagueiro central, como um 4º zagueiro teoricamente falando, ou como um 3º homem, assim como também jogou como um lateral esquerdo. Então, eu deixo esse exercício para que vocês façam. Nós temos na cabeça aquilo que nós queremos e aquilo que nós projetamos para esses 2 jogos. Mas é interessante esse jogo e a versatilidade dessa equipe é em cima daquilo que nós projetamos para essas 2 partidas. Por isso que fica até difícil, às vezes, quando você diz um meio-campista, por exemplo, Matheus e Neymar, ou um meio-atacante, ou um atacante de ofício, entendeu? O que eu quero é liberdade de movimentações, com obrigações, naturalmente, a partir do momento que nós não tenhamos bola. Com a participação desses elementos, marcando, nós teremos condições de, com bola, criarmos possibilidades pela capacidade de desenvolvimento que essa equipe possui. Dorival Júnior, então, destacando muito sobre versatilidade dos jogadores. Sim. Vou fazer o seguinte, a gente vai colocar idades como Wesley, por exemplo, mas é isso, jogador bom, protagonista em grandes clubes tem. Eu esperava ver o Hugo, mas eu entendo também que tem um acordo entre aspas com o Bento, que é bom goleiro, mas que não está nos holofotes. E aí o Dorival tá mantendo a palavra de apoio, mantendo a solidariedade ao Bento, mesmo ele estando distante. Na defesa aí chama a atenção, né? Porque são 5 zagueiros e só um lateral esquerdo, que é o Arana. Mas aí ele cita a versatilidade do Danilo. Que pode jogar, né? Joga em todas. Danilo joga nas 4. Danilo joga lateral direita, lateral esquerda e nas 2 zagas. Né? 5 zagueiros. Deixa muito claro para mim que em determinado momento, ou pelo menos o estilo de jogo do Dorival, vai ser preencher e liberar um pouco mais a ala esquerda, como ele fez a Martinelli. Martinelli, às vezes, descendo para fazer essa ala esquerda, quando ele, às vezes, fechava com 3 defensores. Vamos ver como ele vai fazer essa convocação. Que pode ser uma seleção com 3 zagueiros? Não que possa ser, mas que ele está deixando uma opção ali em aberto para isso. Mas aí deve ser o Arana como titular, é isso, né? Sim. A princípio, acho que sim. Na minha concepção, sim. Gosto de ver o Joelito de volta. É um jogador que tem um perfil bom para um meio-campo de um pouco mais de pegada. Lembrando que ele já foi atacante. Físico, né? Mas é um jogador muito físico que encara a cara feia do adversário, sabe? E o Matheus Cunha vocês também gostam? Sim. Tá jogando muita bola. Tá jogando demais. Muita bola. Como meia. E aí é bom a gente deixar isso bem claro. E batendo bem de fora da área. Esses dias o Arne Slot deu uma entrevista logo depois do jogo do Liverpool e o Wolverhampton, falando que ele é um jogador mundial. Que o Matheus Cunha é um jogador mundial. Um jogador para crescer. Funciona como 9. Sem João Gomes, né? Dentro da versatilidade que você estava falando. Não tem o João Gomes ali no meio de campo, bem lembrado. Não, e dentro da versatilidade que você estava falando, o próprio, falando de 9, né? O Matheus Cunha, o próprio João Pedro também faz essa função de vir de trás, mas se precisar, eventualmente, alguma necessidade, eles fazem também a função de centroavante. Não que eles estejam jogando assim, mas fazem. Porque não tem um centroavante, né? Não tem mais o Igor Jesus, não tem o Endrick, não tem o Yuri Alberto que estava na pré-lista. E a gente por enquanto ainda sobre isso quando a gente estava discutindo a possibilidade do Neymar, não sei se você vai lembrar. A gente falava sobre a questão de esquema, de como poderia ser montada essa seleção.
E a forma que o Dorival estava respondendo em relação à mobilidade, muita movimentação sem ninguém guardar a posição, acho que encaixa no que a gente falou. Nação, a gente viu aí 3 jogadores, ou melhor, 4 jogadores do Flamengo convocados para a seleção brasileira, em Gerson, Wesley, Danilo, Léo Ortiz. Cara, e ainda tem os jogadores lá do Uruguai. Já pensou? Aí convoca Arrascaeta, De La Cruz, Varela. Cara, o que vai acontecer com o Flamengo? Não vai ter mais... Vai todo mundo para a seleção e tem o Eric Pulgar do Chile. Meu Deus do céu, cara. Que fase que tá o Flamengo, meu amigo. Meu Deus do céu, mas parabéns aí pro Gerson, parabéns pro Wesley, pro Danilo, parabéns pro Léo Ortiz, cara. Eles merecem estar aí na seleção brasileira, mas vou dizer uma coisa, eu tô preocupado com o Flamengo, cara. Eu tô preocupado com o Flamengo, porque 4 jogadores do Flamengo brasileiros na seleção brasileira é muita coisa, hein? Olha, mas vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou, hein? Que eu tô preocupado aqui, meus amigos. Mas a gente se vê no próximo vídeo.